Existem muitos impostos nas criptomoedas? Quanto eu pago de imposto nesse mercado? E os impostos podem ou não prejudicar o alcance do 15 em 1? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é o 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas as suas dúvidas quanto aos impostos relacionados ao mundo cripto. Se você é um investidor que já tem criptomoedas e não tem certeza sobre imposto de renda, outros impostos e taxas, esse vídeo vai te ajudar exatamente nisso. Se você for um interessado em investir e ainda não o fez por causa desse motivo, as dúvidas quanto a impostos, taxas e intervenções no mercado cripto, o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai eliminar todas essas suas objeções. Mas o fato é que eu, você, novos investidores, os investidores antigos e todo o restante concordamos que pagar muitos impostos é uma coisa chata. Veja só, você trabalhar, ganhar o seu dinheiro e ficar tendo esse dinheiro pego sem o seu consentimento. Concorda que isso é um absurdo? Isso é justamente o que acontece com os impostos. Ainda não estou falando especificamente do mercado cripto, mas do fenômeno de cobrança de impostos de maneira geral. É como se tivesse ali um carrapato sugando o seu sangue e, consequentemente, a sua energia também. E se esse se procriar, vai sugar ainda mais o seu sangue. Às vezes há carrapatos camuflados, você compra um item, compra um bem e não sabe que tem imposto ali, ou pode até saber que tem, mas não sabe exatamente quanto. E a gente também muitas vezes não para pensar quanto as coisas poderiam ser mais baratas sem essa taxação forçada, né? Ou seja, poderiam ser mais saudáveis sem os carrapatos. Também há o risco dos carrapatos ficarem grandes demais, maiores do que nós, o que acabará com a nossa liberdade, consequentemente. Mas esse é um assunto para depois. O que eu quero te mostrar no vídeo de hoje é quanto e quais os tamanhos desses carrapatos dentro do mercado cripto especificamente. E afinal de contas, esses podem atrapalhar ou acabar com a existência do mundo cripto? Eles podem inviabilizar os seus 15 em 1? Para quem ainda não sabe, quando eu falo em 15 em 1, é multiplicar o dinheiro investido em uma criptomoeda por 15 vezes em até um ano. Daí 15 em 1. Mas esse vídeo em si não é, como eu sempre digo, uma recomendação de compra ou venda de nenhuma criptomoeda específica. Aqui eu também não te proponho nada que eu não conheça, não possa te entregar ou não tenha feito em algum momento. Também informo para você que aqui eu não irei te falar nenhuma explicação fora de contexto. Mas o que eu me refiro quanto a fora de contexto? Me refiro a explicações que não carregam exemplos práticos ou são apenas superficiais. Ou então alguma informação que tenha falta de conexão com a realidade prática. A principal mudança é que isso vai ser mais um fator a te encorajar a investir no mundo cripto. Também sei que estamos nesse período de declaração de imposto de renda. Caso você já invista e tenha dúvidas quanto à declaração, na sequência eu vou abordar exatamente sobre isso. Para esse segundo caso, você pode poupar tempo, dinheiro e esforço com esse vídeo que eu vou mostrar para você. Não precisará ficar zanzando aí pela internet atrás dessas informações, muito menos pagar para um terceiro fazer a sua declaração dos seus investimentos para você. Eu não sei se com você acontece o mesmo, mas eu fico sempre reticente com qualquer coisa caso eu tenha dúvidas relacionadas a essa coisa. Então esse conteúdo será importante se você sofre do mesmo que eu. Eu me recordo que no começo eu tinha um receio de investir por não saber em relação ao presente, quanto havia de cobrança de impostos, como também em relação ao futuro, o que pode acontecer quanto a isso. Mas o simples entendimento disso me encorajou a investir. É claro, não somente isso, eu sempre compartilho com você aqui no perfil o início do meu processo e como eu fui superando as barreiras que surgiam. O processo de começar a investir envolve uma série de fatores. Além de tudo que eu já mostrei nos últimos conteúdos, eu compartilharei ainda mais conteúdos sobre essa transformação que eu passei, pois são pontos importantes e talvez sejam pontos que você se identifique também. E além das narrações sobre essas transformações, eu não posso deixar de mencionar também os métodos que eu utilizo, que são como uma bússola para eu investir. O investidor cripto completo deve se atentar a todos os principais pontos, desde os pontos
mais particulares das criptomoedas até o que está acontecendo no Brasil, no exterior, os fatores que se relacionam e como se relacionam com esse incrível mundo. É como você começa a dirigir. Você precisa olhar o espelho central, acertar esse espelho, os retrovisores laterais, posicionar o banco, colocar o cinto de segurança, ligar o carro, esquentar, retirar o freio de mão e somente depois de alguns pontos fundamentais como esses que eu mencionei, aí sim você pode partir com o carro. Então entender também sobre as taxas cobradas pelo governo fazem parte desse entendimento completo e você, enfim, partir o seu carro de forma confiante, assim como aconteceu comigo. As taxas de transação cobradas pelas plataformas também serão mencionadas aqui, além dos impostos governamentais que eu já mencionei. Existem também as taxas para criar um NFT, eu ia abordar esse conteúdo nesse vídeo, mas eu deixei para um outro. Eu acredito que será mais eficaz abordar tudo sobre os NFTs em um único vídeo, desde a criação até as taxas que você vai pagar para isso. Para quem ainda não sabe o que é um NFT, ele é um token não fungível, como eu menciono mais no detalhe no vídeo sobre as categorias de criptomoedas, então não deixe de conferir aqui nesse link. Mas brevemente para você, um token não fungível é algo que não se mistura, ele não é substituído por um outro igual. Por exemplo, uma obra de arte digital, ela não se mistura com outra obra de arte digital. Uma também não vai substituir a outra, logicamente. Cada uma é uma com as suas respectivas particularidades. Logo, esse é o exemplo de token não fungível. Já um Bitcoin, por exemplo, ele se mistura com outro Bitcoin, caso você compre esse outro Bitcoin. Então ele é fungível, você substitui um por outro de uma forma igual. E como eu já disse, um token não fungível é único. Então as moedas não seriam tokens não fungíveis. Mas para não perder esse foco, em outro vídeo, como eu já disse, eu vou abordar como criar um NFT. Essa lógica acaba sendo um investimento de tempo e não de dinheiro, mas que pode trazer um retorno de dinheiro bastante interessante. Alguns jovens estão ficando milionários com isso. Portanto, é um assunto que pode trazer valor e quem sabe você fazer um 15 em 1 com NFT também. Ouço muitas vezes que a apuração de impostos é muito complexa no Brasil, por isso muitas pessoas se assustam somente com o tema. Justamente por isso eu vou simplificar a explicação para você nesse vídeo, de forma que jamais esqueça. Depois, comente ao final do vídeo se entendeu tudo ou se ficou com alguma dúvida no que diz respeito a esse assunto. Aproveito também para pedir o seu like, porque assim o YouTube, Facebook e Instagram aumentam o meu alcance de forma que outros interessados pelo tema consigam também sanar todas essas dúvidas. Acredito que, em muitos dos casos, quem tenta explicar essa questão na internet acaba utilizando uma comunicação complexa para o tema, o que acaba afugentando as pessoas. Mas Guilherme, o que você vai falar é como é hoje. Eu posso ter segurança de que no futuro as coisas irão se manter? Não pode mudar? Esse é um outro ponto importante e justamente por isso eu vou falar sobre o que é pretendido por a gente no que diz respeito à tributação. Também vou falar sobre como você se antecipa a movimentos nessa direção. Além disso, no entanto, é importante saber que qualquer investimento que não seja renda fixa tem os seus riscos. A grande notícia é que, através do Dose de Cash, o método que eu desenvolvi, você consegue minimizar os seus riscos como investidor significativamente. Eu deixo aqui o vídeo que eu falo sobre esse método, se você ainda não conhece. Confere lá, tá aqui o link para você. Como eu já antecipei para você, os impostos são em muitos casos revoltantes, mas infelizmente se não pagamos, há a possibilidade de nós sofrermos punições ainda mais severas. Eu sei que talvez você não gostaria de pagar, assim como eu, mas definitivamente não pagar os impostos não é o melhor caminho. Se você, assim como eu, fica indignado com esses valores pagos sem o seu consentimento, o caminho é participarmos politicamente para que o Estado brasileiro seja menor. Com menos gastos, menos impostos são necessários. Isso passa por eleger representantes nessa direção e não na direção contrária. E menos impostos significa também mais incentivo à inovação, que acaba sendo algo extremamente benéfico para o mundo das criptomoedas especificamente. Caso contrário, nós vamos ficar nessa situação ou até as coisas podem piorar. Mas isso vai de cada um. Se você acha que não devemos lutar por menos impostos ou acha que isso deve aumentar, inclusive nas criptomoedas, é uma escolha sua. Também considero um erro entrar em qualquer mercado sem saber as suas despesas, seja com impostos ou com as taxas em geral. Por mais que você não concorde, o caminho de ignorar esses valores pode causar descontrole nas suas finanças.
Mas se você chegou até aqui, já sabe que precisa entender bem isso, por isso não cairá nesse erro. E que entender os pormenores também te ajuda a fazer o 15 em 1. Ou se você ainda não está no mercado, a entrar no mercado e vislumbrar o seu primeiro 15 em 1. Mas agora, bora para a aula então? Primeiramente, eu gostaria de começar falando sobre o imposto de renda. Para esse tipo de imposto, há uma variação a partir do volume transacionado por mês. Eu vou mostrar aqui no quadro para você. Primeiro, deixa eu só posicionar o quadro certinho. E como eu disse, nós vamos começar falando sobre o imposto de renda. Então, IR. A regra é, as vendas no mês vão determinar os impostos. Vendas, mês. Então, vamos lá. Se você vendeu, sim ou não. Se você não vendeu, você paga 0 imposto. É igual a 0 imposto. 0 imposto. Vou deixar aqui IMP. Então, vou circular aqui para ilustrar para você. Então, essa é a primeira regra. Se você não vendeu no mês, você não vai pagar imposto. A segunda regra é, se você vendeu e esse valor foi abaixo dos 35 mil reais, se você vendeu menos que 35 mil reais no mês, você também vai pagar 0 imposto. Então vamos circular aqui. Já se você vendeu acima dos 35 mil, tem uma outra variável aqui para você saber se vai pagar ou não o imposto. Primeiro, teve lucro ou não? Então, se você teve lucro, aí você vai pagar o imposto sobre o lucro. Somente em cima do lucro você vai pagar imposto aqui. Eu vou até sair um pouquinho daqui. Agora acho que você está vendo bem. Se você tiver vendido e teve um lucro, você vai pagar imposto sobre esse lucro. Já se você não teve lucro, se você teve prejuízo, você vai pagar 0 imposto. Essa é a regra para a tributação no imposto de renda. Ficou confuso? Eu tentei ilustrar aqui para você, a venda mês sim ou não. Se você não vende, você não paga imposto. Se você vende, opa, vamos observar, é acima dos 35 mil ou abaixo? Se for abaixo, você não vai pagar imposto. Já se for acima, você só vai pagar imposto se tiver tido lucro. Se você tiver tido prejuízo, também não vai pagar imposto. Então, de certa forma, há um incentivo nesse aspecto aqui também. Mas afinal, Guilherme, qual imposto eu devo pagar caso eu tenha tido uma venda acima dos 35 mil e tenha lucro? Bom, vamos lá. Para ganho de capital, ou seja, o lucro, se ele for até 5 milhões de reais, você vai pagar 15% de imposto sobre esse lucro. Se for de 5 milhões a 10 milhões, você vai pagar 17,5%. Se for de 10 milhões a 30 milhões, você vai pagar 20% de imposto. E se for acima dos 30 milhões, você vai pagar 22% de imposto. Eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos. Vamos lá. Vou botar aqui em outra cor, só para ilustrar. Exemplo 1. Exemplo 1. A venda mês foi de... Vamos lá. Venda mês foi de 30 mil reais. Aqui, para esse cenário, como a gente já viu, é 0 imposto. 0 imposto. 0 imposto. Você não vai pagar nada de imposto para esse cenário aqui. Já o segundo cenário que eu queria mostrar para você aqui, vamos lá. Exemplo 2. Se a sua venda mês for de 45 mil reais. 45 mil reais. Aí você vai ter essa condicional aqui. Você teve lucro ou não teve? E aí, para isso, você precisa resgatar. Eu vou mostrar aqui uma subdivisão desses números. Vamos lá. Então, eu vou criar aqui o 2.1.
Se a sua compra desses valores anteriormente foi de, vamos lá, vamos escrever aqui, comprado por 30 mil, se você comprou por 30 mil lá no passado, você vai pagar um imposto, como a gente já viu. Você teve um lucro, né? Você vendeu a 45 e comprou a 30 mil lá atrás, então você teve um lucro de 15 mil. Você vai pagar exatamente 15% vezes, aí vai fazer a diferença aqui, 45 menos 30, que vai dar os 15 mil. Então você vai pagar, na prática, esse valor aqui de imposto, ó. Vou botar aqui, RS, 2,25 mil reais. Ou seja, você vai pagar R$ 2.250 de imposto para esse cenário aqui que você teve um lucro. Você vai pagar um imposto sobre o lucro. Agora eu vou desenhar o exemplo 2.2 para você. 2.2 aqui. Comprado por 50 mil. Se você comprou por 50 mil lá atrás e vendeu por 45, você teve um prejuízo de 5 mil reais. Então é zero imposto também. Perfeito? Essa é a lógica para a tributação. Eu já falei para vocês na teoria e agora na prática com exemplos práticos, porque eu falei para você lá no começo que o meu desafio era não ser superficial para que você entendesse de fato na prática quanto é o imposto que você vai pagar. E uma dica também que vale falar é que, a depender da quantia que você vai vender, vale a pena você vender estrategicamente. Se você quer vender 45 mil reais e não quer pagar imposto, você pode vender 34 mil num mês e 11 mil no outro mês. É uma forma de você não pagar imposto porque você vai estar abaixo dos 35 mil reais de venda. E vale mencionar também que o valor aqui total não é somente uma criptomoeda, é sobre várias criptomoedas. Se você tiver no seu somatório de criptomoedas uma venda acima de 35 mil, você vai pagar imposto. Não é sobre o Bitcoin. Por exemplo, eu vendi menos do que 35 mil de Bitcoin, mas eu vendi 10 mil de Ethereum, enfim, a soma total deu 45 mil, mas eu vendi menos do que 35 mil em cada uma. Então, vou pagar imposto? Vai pagar imposto, porque é exatamente sobre a soma. Quer dizer, você vai pagar imposto se na compra você teve um valor menor para fazer essa compra, mas é sobre o somatório das criptomoedas que você tem que apurar o valor, não é sobre uma criptomoeda individualmente. Ficou claro? Mas de qualquer forma, agora falando individualmente sobre os ativos na carteira, mas não vendeu, se você tem na carteira, mas não vendeu, você não vai pagar imposto, como eu disse. Mas se você tiver comprado, por exemplo, 5 mil reais ou mais por ativo, você deve informar a Receita que você tem mais de 5 mil reais naquele ativo. Entendeu? É só por um viés de informação. E na declaração que você tem em carteira, você vai selecionar que é do grupo 8, que é justamente o das criptomoedas, e depois você vai escolher o ativo em questão. Por exemplo, se você tiver Bitcoin, você deve escolher o grupo 1, deve declarar que você tem os 5 mil ou mais reais de Bitcoin, informando em qual exchange está. Já se você tem outras criptomoedas, as altcoins, né? Enfim, aí você pode botar o Ethereum, a Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, enfim, qualquer outro. Se você tem 5 mil reais desses ativos individualmente, você precisa informar que você tem, né, e em qual corretora está. Também em relação às stablecoins, aí você tem que escolher o grupo 3 e vai informar qual é o stablecoin, se é o USDT, o USDC, o BUSD, ou seja, são os dólares das corretoras, né, das exchanges. O dólar Tether, o dólar Binance, e aí você vai informar se você tem isso, em qual corretora está. Já se você tem os NFTs, ou seja, tokens não fungíveis, você deve declarar que você tem os mais de 5 mil reais, se você tiver, e informar também em qual exchange está. E por fim, se você tiver outros criptoativos, né, o grupo 99 você vai escolher que você tem mais de 5 mil reais, se você tiver mais de 5 mil reais sobre esses ativos. Então, recapitulando, eu não me recordo se eu falei o número aqui acima, mas vou recapitular os números. Para Bitcoin, o ativo em questão é 1 dentro do grupo 8. Outras criptomoedas, as altcoins, né, e aí tem Ethereum, os outros exemplos que eu falei, é o grupo 2. Já o grupo 3 são as stablecoins, né, que são os dólares das corretoras. O dólar Tether, o USDT, o USDC, também o BUSD, que é o dólar da Binance, é o grupo 3. Já os NFTs estão no grupo 10, então você tem que dizer que está no grupo 10 dentro do grupo 8 na categoria, né? Ou seja, você vai escolher o grupo 8, que são as criptomoedas, e vai escolher os subgrupos, né, em qual classificação está. E por fim, o grupo 99, que é o grupo dos outros criptoativos de forma geral.
Portanto, reforçando, essa opção tem apenas o viés de informação. Acima eu já mencionei o que você paga e quando você paga de imposto de renda. Eu posso recapitular mais uma vez para ficar claro para você e não ter dúvidas. Se você vendeu mais de 35 mil reais, você vai pagar imposto só se tiver lucro. Já se você vendeu acima de 35 mil reais e teve prejuízo, você não paga imposto. E se vendeu abaixo de 35, não paga imposto também. E se não vendeu, não paga imposto. Esses são os principais critérios para você avaliar se você vai pagar imposto e qual imposto. Bom, dito isso, existem alguns outros possíveis impostos. Eu vou abordar agora na sequência. Guilherme, por exemplo, se eu minero Bitcoin, como é que eu vou declarar o imposto relacionado às criptomoedas que eu minerei? Bom, a Receita Federal ela não especifica esse ponto, então acaba dando margem para algumas possibilidades. Uma que tem sido bastante usada é a consideração de que essa atividade é uma prestação de serviço para a rede. Isso seria equivalente a um data center que processa dados de terceiros, como por exemplo a local web. Também é equivalente a uma empresa que faz o processamento de pagamentos, ou seja, atividades que já são existentes. Você não está criando nenhuma nova atividade aqui se você enquadrar como serviço financeiro. Nesse caso, se você faz a declaração como pessoa física, a tributação acaba sendo maior, principalmente se você tiver acima de R$ 4.664 por mês de renda, que você chega a 27,5%. Segue a mesma tabela para o imposto em relação ao salário, a tabela progressiva de imposto de renda. Já se você tiver um CNPJ, você vai pagar menos imposto a depender do volume do seu faturamento e o regime tributário que você tiver. Então aí, para não deixar muito complexo aqui, eu posso falar isso, e se você tiver alguma dúvida querendo saber o detalhe disso, você pode me mandar uma mensagem aqui também, qual regime tributário você está e como você pode declarar para pagar menos se você minera criptomoedas. Uma outra possibilidade é você colocar como uma aquisição de custo zero, e quando você for vender lá no futuro, aí sim você vai pagar o imposto seguindo a tabela que eu mencionei. E aí, se for menos de 5 milhões de reais e mais de 35 mil, ou seja, você vai ter vendido acima do limite aqui dos 35 mil que eu já falei e vai pagar, portanto, 15% sobre o volume vendido. Já se for acima dos 5 milhões de reais de venda, aí o imposto vai subindo mais de acordo com aquela tabela que eu já mostrei anteriormente lá, que vai de 15% a 22%. Essas são duas formas praticadas, e como a legislação tributária brasileira é confusa, ela dá margem para entender de formas diferentes. O mais importante é tomar cuidado para não cair na malha fina e ter uma punição ainda maior da Receita. Agora eu vou falar para você sobre impostos relacionados a equipamentos para mineração. Nesse sentido, então, para a aquisição de placas, computadores, softwares e afins para minerar as criptomoedas, você vai pagar todos os impostos confusos brasileiros para comprar esses devidos equipamentos, né? Então a tributação é muito diferente, muito variável, mas você vai pagar imposto já dentro do produto mesmo. Isso só é necessário, claro, para as criptomoedas que utilizam essa forma de mineração em modelo similar ao Proof of Work. Se você ainda não sabe o que é isso, veja o vídeo em que eu falo sobre a segurança do mercado cripto, que eu deixo aqui disponível para você clicar e ver também. Mas basicamente é um modelo de geração de moedas que necessita de computadores e softwares. Há uma boa notícia aqui para esse mercado específico. Está sendo votado um projeto no parlamento que pretende zerar os impostos de importação, para o caso de importação das máquinas, ou os impostos nacionais, no caso de uma máquina nacional. Essa isenção seria válida até 2029. E para quem assistir esse vídeo, que vai ficar aqui no canal ad eterno, eu estou me referindo a isso agora em maio de 2022. O objetivo disso é incentivar o avanço da mineração no Brasil, que pode transformar o país em um lugar bastante receptivo para isso. O projeto já foi aprovado no Senado e precisa ser aprovado na Câmara e sancionado pelo presidente para virar lei. Agora vamos falar sobre imposto de aquisição e movimentações em geral. Mas afinal, você já falou sobre venda, mas para comprar criptomoedas, eu pago o imposto também? Não, de forma alguma. Imposto você vai pagar na venda e se tiver vendido acima de 35 mil reais, com lucro nessa venda, como eu já mencionei. Você pode pagar outras taxas da corretora, mas é outra despesa, não é um imposto. Eu vou falar na sequência sobre isso. Mas antes eu ainda queria mencionar que lá no exterior, o G7, grupo das 7 maiores economias mundiais, está doido para criar uma taxa de transação das criptomoedas, mas ainda não há nada em prática nessa direção. Afinal, não é tão simples assim fazer isso no universo cripto. Vamos continuar monitorando e qualquer novidade você sabe que encontra aqui no meu canal. Ok, Guilherme, eu já entendi sobre impostos,
Mas as exchanges, né, as corretoras, elas cobram alguma coisa para movimentar o dinheiro? A resposta é sim, e nós vamos falar sobre isso agora. Para isso, eu vou falar sobre a Binance como um exemplo. Aproveita e comenta aqui se você gostaria que eu trouxesse um comparativo entre as principais exchanges e corretoras de criptomoedas e as suas respectivas taxas. Na Binance, o usuário básico, conhecido como utilizador regular, ele tem os seguintes requisitos e taxas para serem pagas. Ele tem menos de 1 milhão de BUSD transacionados em 30 dias, ou um saldo na conta de 0 BNB. Então ele vai pagar a taxa máxima, que é de 0,10%. Já o usuário mais ativo, os grandes milionários ou afins, conhecidos como VIP9, eles têm os seguintes requisitos e taxas. Ele está enquadrado nesse VIP se ele tem mais de 5 bilhões de BUSD, ou seja, o dólar da Binance, transacionados em 30 dias, e o seu saldo for maior ou igual a 5.500 em BNB, que é a moeda da Binance. Então ele vai pagar 0,02 ou 0,04 de taxa. Para quem ainda não sabe, o BUSD é a stablecoin da Binance, ou seja, o dólar da Binance. Um BUSD ele equivale a $1. Em outro vídeo eu vou falar também sobre as stablecoins e outros tipos de moedas no que diz respeito a esse tipo de classificação. O BNB é a moeda da Binance, né, como eu já disse, e ele equivale mais ou menos a $380. Então, traduzindo esses números que eu falei, considerando $1 igual a R$ 4,95, 1 milhão de BUSD é igual a 4,95 milhões de reais. Ou seja, se você transacionou menos do que isso, você está no grupo 1. E com isso vai pagar 0,10% de taxa. E os 5 bilhões de BUSD são 24,75 bilhões de reais. Né? Então esse é o requisito para o grupo 9, o VIP 9, que vai pagar uma taxinha menor. Os 5.500 de BNB equivalem a 10 milhões. Então também você precisa ter os dois para estar no VIP 9, que é o que vai pagar a menor taxa. É claro que esses valores maiores já são para a minoria dos grandes investidores. São grandes investidores, grandes fundos de investimentos ou afins. Portanto, não se assuste e não se preocupe com isso. Como eu digo sempre por aqui, o ideal é que você comece aos poucos, se ainda não começou, e que esteja sempre usando o método Dose de Cash e vai dosando o seu dinheiro através disso. Para ilustrar exatamente esse exemplo das taxas de transação, eu vou mostrar aqui no quadro para você. Vamos lá. A taxa é igual a... Vamos dar um exemplo que você vendeu R$1.000 no mês. Então você vai pagar exatamente os 0,10% vezes 1.000. Que é igual a R$1. É isso que você vai pagar para a corretora de criptomoedas, né? Se você estiver no pior grupo, se você estiver no outro grupo, você vai pagar menos, mas são valores maiores transacionados. Isso é só um exemplo para ilustrar para você. Também menciono que existem os demais usuários que podem ficar dentro desse intervalo. Existem outros grupos e por isso eu vou deixar aqui para você os exemplos, né, as classificações dentro da Binance, e também vale mencionar que às vezes a Binance dá algum desconto. Por exemplo, eu mesmo tenho 25% de desconto adicional, né? Eu estou em uma classificação e além disso 25% de desconto para, enfim, talvez para estimular mais transações. Eu acho que a plataforma tem essa liberdade também e acaba fazendo outras formas de desconto, né? Outras formas de pagamento das taxas que não as da tabela que eu deixo aqui para você. E assim como na Binance, as outras exchanges também possuem a sua tabela. Uma curiosidade é que você pode ter uma conta em mais de uma simultaneamente. Eu mesmo tenho, até mesmo porque nem todas as criptomoedas estão dentro da Binance ou de alguma outra, né? Então esse é o cenário atual para o Brasil no que diz respeito a impostos e taxas. Mas você precisa estar atento também ao futuro e observando qualquer movimento para taxar. A taxação tem um viés negativo, pois acaba desestimulando transações e movimentos dentro do mundo cripto. Se a taxação for global e quanto mais exagerada for, o viés negativo existe, mas por igual. Isso pode ser benéfico para moedas estatais e ruins para o mundo cripto, infelizmente. Já se a taxação for somente local, em algum local específico, é pior, pois acaba podendo promover o avanço do mercado de criptomoedas em outros locais, fazendo com que esses agentes saiam do Brasil. Esse é um risco que sempre existiu e justamente por isso o investidor precisa saber diversificar os seus investimentos. Já falei mais de uma vez sobre o método Dose de Cash e eu deixo aqui nesse link também aqui disponível para você conferir se você ainda não conhece. Mas ainda assim, o mundo cripto é tão inovador mesmo, que ele está mais com o perfil de um mundo sem volta, mesmo com esses riscos.
Eles existem, porém os benefícios do mundo cripto são incríveis. E se não houver nada exagerado, ele deve continuar atraindo novos investidores. Claro, cada plataforma tem a sua realidade, por isso você precisa estudar mais uma plataforma ao decidir investir. E como eu disse também, não é tão simples rastrear isso e implementar taxação. Sem falar que podem surgir propostas cripto que acabem fugindo de alguma forma dessa taxação. A proposta original no surgimento desse mercado é a descentralização, com esse controle mais difícil por parte de governos mundo afora. E o universo cripto, apesar de choques que podem aparecer e aparecem, ele tem se fortalecido cada vez mais, mesmo com esses choques. Por exemplo, eu já perdi as contas de quantas vezes falaram que o Bitcoin acabaria, mas o mesmo continuou a subir. Por isso sou fascinado pela tese e pelo mercado, e compartilho isso com você, principalmente para que você chegue ao seu tão esperado 15 em 1. Atenção também à regulação. Ou seja, além da taxação, você precisa estar atento a esse processo de regulação no Brasil e no exterior. No Brasil, como eu já disse nas minhas redes, até que a proposta do marco legal das criptomoedas tem alguns benefícios. E nesse vídeo mesmo eu já falei da isenção para equipamentos relacionados à mineração. Há outros pontos importantes também, mas eu vou gravar o vídeo completo sobre isso assim que for aprovado pelo parlamento e sancionado pelo presidente. Eu vou comentar a minha visão, mas em suma, apesar de por alguns motivos eu preferir a não regulação, uma regulação leve pode trazer mais benefícios do que malefícios para o mercado em geral. Além de observar no Brasil, também é importante observar a regulação nos Estados Unidos, como eu já disse. Uma regulação que prejudique o mercado por lá pode ser algo negativo para a tese. Ainda que, como eu já disse, esse mercado tenha adquirido uma capacidade de se regenerar e driblar muitas coisas. Mas vale ficar atento aos Estados Unidos. Nas outras potências também, mas os Estados Unidos são ainda mais importantes. Eu também estarei compartilhando sempre sobre isso aqui e no meu grupo do WhatsApp, como eu já faço rotineiramente. Se quiser participar, o link para o convite do grupo está na descrição. Por fim, você precisa estar atento também à política e à escolha dos candidatos. Se os candidatos e governantes querem intervir mais ou menos. Não só no mundo cripto, mas na economia também. Sempre quando começam a intervir, problemas são gerados. A tese cripto até pode se beneficiar disso, mostrar-se uma alternativa justamente para problemas na economia tradicional. Mas ainda assim, nunca é bom nós termos que passar por alguns problemas, Portanto, abominem políticos que querem intervir e destruir a nossa economia ou qualquer fonte de multiplicação de riqueza para as pessoas. Criar aumentos de impostos de forma geral, aumentar a burocracia, o controle, ameaça à liberdade de expressão e muito mais. Eu digo aqui do ponto de vista da liberdade, crescimento e prosperidade. Uma sociedade livre sempre vai ter mais resultados. Mas se você não vê prioridade nesses aspectos, tudo bem também. Afinal, a liberdade é isso. Mas sempre colhemos o que plantamos. Por isso devemos buscar sementes boas e, sobretudo, jogar fora as podres antes que elas apodreçam a gente também. E quanto maior a liberdade, mais próximo chegaremos a diversos 15 em 1. Acredito que essa é uma prioridade sua, mudar o seu patamar, trazer prosperidade para você e para sua família. Afinal, você está aqui comigo e acompanhou o conteúdo por todo esse tempo. Eu também estou com você continuamente, portanto, pode contar comigo durante o seu processo. Bom, nesse vídeo eu te ensinei sobre os impostos nas suas diferentes faces no mundo cripto. Também falei sobre taxas cobradas por corretoras e atenção a movimentos futuros, o que os impostos podem fazer com as criptomoedas, a economia e muito mais. Eu mostrei brevemente como a intervenção estatal pode gerar problemas, prejudicar o mundo cripto e o avanço da sociedade, além de quais cenários são mais benéficos para o seu 15 em 1. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e de marcar o sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados aqui no meu canal. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe o seu like. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Compartilhe também o vídeo com os seus amigos, caso esse vídeo tenha sido útil para você, para que seja também para os seus amigos. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!